Olá, chicos, buenos dias. Oi, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Estão chegando aqui pedindo licença para entrar na sua casa com mais uma aula de espanhol. Vamos lá, então? Pega o livro de espanhol aí para a gente começar. Bora lá? Deixa eu compartilhar logo aqui a tela com vocês e dizer qual a página que a gente vai trabalhar hoje. Vamos à página 75. Mas antes, falando com vocês aqui, ó, a atividade de classe que eu passei na aula passada, estou deixando o gabarito, que já deixei o gabarito aqui, certo? Ontem tá o gabarito aí no grupo da atividade de casa, semana passada, tá bom? Então, não esquece, pessoal, as atividades de classe, tira foto, manda para mim, certo? Não esquece não, tá? De deixar esse feedback para mim, porque é para nota qualitativa de vocês, tá certo? Então fica guardando, não esquece, manda essas fotos para mim, pra gente não se perder aí na nota qualitativa, tá? Bom, sim, outra coisa. Essa semana, a atividade de classe, a atividade de casa, eu vou deixar aqui umas trilhas abertas para vocês. Durante uma semana, vão estar as trilhas abertas. Vou deixar duas essa semana, certo? Na outra semana eu deixo as outras, certo? E vai servir como nota de trabalho. Como esse bimestre não vai ter trabalhos como a gente teve no primeiro bimestre, o trabalho do meio ambiente, esse bimestre não vai ter, certo? Aí eu vou deixar as trilhas abertas para vocês e vai valer como nota de trabalho, tá? Acho que são 4 trilhas, cada trilha vai valer 2,5, tá bom? Quem acertar 100% tem 2,5 aí na nota de cada trilha, tá? Então não deixa de fazer também não, porque o 2,5 já é muita coisa. Se você perde uma trilha, você já perde, ó. Fica com 7,5 aí de média. Deixando, vai ficar com a nota bem baixa aí no trabalho, tá certo? Então não esquece. Eu aviso aqui quando, ó, gente, já tá aberta, tá? Eu vou avisar aqui no grupo. Ah, e por falar no grupo, quem for chegando aí na aula já vai deixando a presença e coloca aí, ó. Estou aqui pra já ter a sua presença aí, tá bom? Então não esquece, coloca aí, ó. Estou aqui para já garantir a presença aí na aula, beleza? Então vamos lá. Página 75. Na aula de hoje, na página 75, vamos falar um pouco sobre um país aí que bem conhecido nós brasileiros, né? Muita gente vai a esse país aí para comprar produtos, arrecadar, né? Coisas para revender aqui no Brasil. Apenas aquela palavra que todo mundo sabe que é as muambas, né? Paraguaias, que o pessoal vai lá comprar. Né? Que hoje está um pouco mais difícil, mas o controle está um pouco maior, mas ainda é bem fácil, né? Viajar para o Paraguai e comprar os produtos lá, certo? Então, estamos falando do Paraguai, que é um país bem próximo, com fronteiras aí em São Paulo, Mato Grosso, no sul do país também, né? O pessoal pega ali aquela região. Tem lugares que você só atravessa a rua e está no Paraguai e volta está no Brasil. Enfim, é bem fácil essa questão de ir para o Paraguai, até porque faz parte da América Latina, tudo isso nem existe passaporte para ir até lá. Como alguns países do Mercosul, como Chile, Argentina, você não precisa de passaporte, só com a identidade você vai, que é um acordo entre os países membros do Mercosul. E você vai, não precisa de visto, não precisa ter passaporte, só com a identidade você viaja para esses países. E isso quando o coronavírus deixar, né? Quando a Covid-19 vai diminuir, né? Em nome de Jesus vai ser logo, não vejo a hora de voltar à vida normal. Em nome de Jesus vai ser logo, logo ela vai embora. E vamos ter aí nossa vidinha normal, tudo certinho. E podendo viajar aí para passar férias em alguns lugares, né? Que a gente queira visitar nossos parentes, né? E amigos que moram fora, que a gente não pode visitar agora, por conta disso aí. Enquanto isso, a gente vai falando aqui sobre esses países e aquele gostinho, né, de viajar e conhecê-los um pouco mais.
Bom, então nessa página 75, vamos ver aqui, ó. Tá falando sobre el tereré, que é uma bebida típica do Paraguai. Agora vamos pensar aqui um pouco aí na nossa cultura. Por exemplo, qual é a bebida típica em la região em que vivis? Existe alguma bebida típica na região onde você mora? Na região Nordeste, onde nós estamos, Paraíba, existe alguma bebida típica aqui nossa? Bebida. Será que temos? Para aí um pouquinho para pensar, ver se você conhece alguma bebida típica aqui do nosso país. Ou da nossa região. País não, nossa região. Já já a gente chega na bebida do país aí. E aí? Será que temos? Temos sim. Inclusive nessa época que está chegando agora, na época junina, São João está chegando aí, né? O mês de junho, chegando aí nas festividades juninas. E temos uma bebida chamada quintão. Quintão, que é uma bebida, eu não sei muito bem a receita, não sei que minha mãe sabe fazer, mas sei que é uma bebida típica aqui do Nordeste, dessa época junina, que faz com mistura de várias coisas, enfim. Não conheço os ingredientes, nunca tomei, mas eu não sei. Sei que é uma bebida típica nossa, não sei do que é feita. Às vezes até o pessoal muda um pouco a receita. Né? E tem também a cachaça também, outras bebidas típicas também, como caipirinha, também feita, típica aqui do Brasil. Né? A cachaça vem do Nordeste aqui, da zona açucareira, com a plantação da cana-de-açúcar, retirada do álcool, foi criada a cachaça, que é típica aqui do Nordeste. Inclusive, é uma palavra que não tem tradução em outras línguas, nem em inglês, nem em espanhol. Só não tem tradução, porque é uma bebida típica de um país. Não foi criada uma tradução em outra língua para essa bebida. Certo? Então, temos aí uns exemplos. Agora, em vuestro país, há alguma bebida nacional, uma bebida nacional típica do país, do Brasil, que seja feita só aqui? Para aí para pensar se existe alguma bebida típica só do nosso país, só do Brasil. Temos sim. Tem aqui lá da origem amazônica, da plantação lá né, o Guaraná Antártica. É uma bebida típica do nosso país, típica do Brasil. Foi feita aqui no Brasil. A Coca-Cola, por exemplo, é típica dos Estados Unidos, mas é fabricada em vários nos países onde ela chegou, né? Por exemplo, aqui na Paraíba tem a fábrica da Coca-Cola, que, segundo dizem, é uma das melhores em sabor por questão da qualidade da água. Não sei se ainda continua sendo, mas até um tempo atrás era considerada uma das melhores. Então, o Guaraná é típico aqui do Brasil. Foi criado, surgiu aqui no Brasil, o Guaraná. Aí nós temos aqui, ó. Então, vamos conhecer essa aqui que é típica do Paraguai. Vamos lá conhecer. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho para facilitar a minha leitura. Pronto, primeiro parágrafo. Bora ver aqui. El tereré, palavra de origem guaraní, é uma bebida tradicional de amplio consumo en el Paraguay y en el centro norte del litoral argentino, consistente en una mezcla de agua fría con hierba mate, lex paraguensis, remedios refrescantes naturales, hierbas medicinales o casi medicinales popularmente llamados en conjunto yuyos e hielo. Ou seja, o tererê é uma bebida tradicional. O tererê é uma palavra da origem guarani, que é uma língua falada no Paraguai, que eles não falam apenas espanhol, tem o guarani também, que é falado lá. De amplo consumo no Paraguai e no centro-norte do litoral argentino. Também consiste numa mescla de água fria com erva mate e alguns remédios refrescantes naturais, ou ervas medicinais, acho que hortelã, né, gengibre, enfim. Essas coisas que dá refrescância, né? Essas ervas medicinais para garganta, enfim, que dá essa refrescância aí.
a bebida. E gelo. São os ingredientes do tererê, né? Água fria, yerba mate, remédios refrescantes naturais, como hortelã, gengibre, e um conjunto chamado de huios, que é do conjunto de ervas, e hielo, que é gelo. Continuando aqui, ó. Aunque en la Argentina também se toma com jugos de cítricos. Ou seja, ainda que na Argentina eles faz essa mistura do tererê do Paraguai com sucos cítricos. Cítricos como suco de laranja, limão, enfim. Aqui, continuando. Com ervas suelen emplearse la menta, el cedrón, menta peperina de limón y otras, como el cocú. E la cola de cavalo, se diferencia del mate común en guaraní, cariay, y suena ca-i, donde K es hierba y I es agua. En ese último, tradicionalmente se hace con agua caliente. Ou seja, o mate comum se diferencia do mate comum porque eles fazem com água quente, aquele chamate, né? Geralmente é feito quente, se bem que tem o chamate gelado também, né? Mas o tradicional mesmo é o mate quente. Então, bora ver aqui. La hierba mate é expuesta em maceração, ou seja, macerada lá com aqueles pilões, em água fria e proporciona uma bebida agradável por seu efeito refrescante, especialmente em jornadas com altas temperaturas, evitando assim os inconvenientes do mate hervido. Ou seja, essa bebida é tomada principalmente no tempo quente, porque dá aquela sensação de aquela refrescância, né? Para quando a gente está naquele clima bem quente, né? Tomar uma bebida gelada ajuda a melhorar, né? A sensação de calor, enfim. El tereré foi declarado como a bebida oficial de Paraguai e patrimônio cultural de la nación. E cada último sábado de fevereiro se celebra o Dia Nacional del Tereré. Ou seja, essa bebida é tão famosa, tão culturalmente famosa e tradicional no Paraguai, que foi considerada a bebida oficial e patrimônio cultural da nação paraguaia. E, inclusive, tem até uma data festiva, que é o último sábado de fevereiro. Último sábado de fevereiro se celebra o Dia Nacional del Tereré, de tão valorizado que é essa bebida lá para a cultura paraguaia. Então, vamos continuar aqui ao outro lado do texto. Vamos lá. Origem. De onde surgiu essa bebida, né? Quando foi que apareceu isso aí? El nombre tereré es onomatopeico, relacionado con los últimos 3 sorbos que uno realiza al solucionar la bebida. Veio do som, onomatopeico é a questão da figura de linguagem onomatopeia, que é a reprodução do som através de palavras, né? Aquele zum-zum da abelha, assim, essa figura de linguagem, né? Que transfere o som, o som de alguma coisa para a escrita. Aí foi daí que se surgiu, porque esse tererê veio do som que é feito dos 3 últimos sopros que as pessoas fazem para tomar a bebida, que se toma geralmente no chimarrão. Nesse objeto aqui, que eu não sei se chama chimarrão, se é bebida do pessoal no sul do Brasil, toma o chimarrão, né? Que o chimarrão é a bebida, mas não sei se também é o nome disso aqui, desse objeto, né? Das pessoas desse copo e esse canudinho aqui, que o pessoal toma o chimarrão aí no sul. Que já veio, isso aí também já veio dessa proximidade, né? Do Uruguai, Argentina, Paraguai, tudo ali por perto, naquela região, tem essa tradição aí, né? Tomar várias coisas, provavelmente com erva mate, que é
daí que surgiu o tererê também. Então vamos continuar aqui, ó. La versión histórica de la creación del tereré cuenta que durante la Guerra del Chaco, entre Paraguai e Bolívia, uma guerra que aconteceu entre Paraguai e Bolívia em 1932-1935, las tropas paraguayas comenzaron a beber el mate frío para no encender fuegos que delataban su posición. Daí que surgiu. Para não descobrir onde estavam as tropas paraguaias durante essa guerra, eles não ter que acender fogo, e eles por ali verem fumaça, enfim, descobriram para poder fazer o mate quente, que já era tradição. Eles começaram a criar essa bebida, começando a fazer o mate frio, para o pessoal não descobrir onde eles estavam através da fumaça aí. Começaram a fazer o gelado, porque ficava escondidinho ali, não dava sinal, né? Para as tropas da Bolívia. Então vamos ver aqui, para ninguém saber a posição onde eles estavam. De todo modo, es un hecho que el tereré se popularizó en el Paraguay cuando los soldados veteranos del Chaco lo introdujeron en su vida cotidiana. Otra versión más del origen del tereré lo relaciona con los menso-esclavos de los yerbales en el Paraguay y noroeste argentino hasta mediados del siglo XX. Então vamos ver aqui, ó. De todo modo, é um fato que o tererê se popularizou no Paraguai quando os soldados veteranos dessa guerra voltaram à sua vida cotidiana. Ou seja, eles já tinham se acostumado com a bebida e continuaram fazendo, e aí se popularizou. Já outra versão da origem do tererê é a que veio através dos escravos do Paraguai, de los herbales, ou seja, das plantações de ervas, que é os chamados mensu. Durante o século XX. Aí vamos ver por que dizem que é desses escravos. Que se eram surpreendidos, estamos aqui depois do século XX, aqui, que se eram surpreendidos por los capangas, capataces, haciendo fuego para tomar mate, eram brutalmente torturados, mutilados e seus crânios utilizados como mates, por lo que optaram por empezar a tomar el mate frio. Quase a mesma situação, né? Para que não se descobrisse onde eles estavam, os capangas, capatazes, fazendo fogo para tomar o mate quente, que já era tradição, eles começaram a fazer o mate frio, porque se descobrissem onde eles estavam, eles seriam torturados, mutilados, né? Cortavam as suas partes, os seus crânios seriam feitos como mate, né? Dilacerados lá. Por isso que optaram a tomar esse mate frio, e foi daí também que surgiu o tererê. Se presume por essa razão que foram estes mensu, enrolados em filas del ejército paraguaio, quienes introdujeron essa costumbre. Ou seja, se presume que por essa razão os mensu, enrolados misturados aí na fila do exército paraguaio, se introduziram esse costume. Ou seja, pode uma mescla dos dois. A gente, não vou brigar dizer que foram os soldados lá na guerra del Chaco com a Bolívia, ou que foi outros dizem que foi os escravos, né? O time soldados e o time escravos. Não. Então eu digo que vou ficar no meio termo. Você lá do centrão aí, vou dizer que foi os dois. Pronto. Foi dos escravos junto com os soldados misturados aí na fila do exército, que juntaram e fizeram o tererê aí. E introduziram esse costume aí na sociedade. Aí vamos ver aqui. Sin embargo, se cree que el tereré ya era bebido por los indígenas guaraníes y que en el siglo XVII los jesuitas aprendieron de ellos las virtudes de la hierba mate, caiá em Guarani. Ou seja, porém, se diz que o tererê já era consumido pelos indígenas das tribos guaranis, e que no século XVII os jesuítas aprenderam essas virtudes da erva mate com eles. Bom, outra tradição aí, foi um pouco de tudo, né? Acho que não surgiu só apenas de um lugar, não. Talvez tenha surgido de tudo aí.
né? Então, vamos ver aqui, ó, tem aqui a imagem, o gelo com a erva mate, ó, misturado aí com a bebida e servida aí nesse copo aqui, que eu não sei o nome, que eu sei que é onde o pessoal toma o chimarrão, né? Como eu disse a vocês aí. Seguindo aí na próxima página, temos um exercício. Deixa eu mudar aqui de local, pronto. Temos um exercício sobre este assunto. Bora ver aqui. Página 76. De acuerdo con el texto, 1. El tereré es una onomatopeya que imita los 3 sorbos finales para beber completamente la bebida, o seja, para tomar completamente o tereré. Verdadeiro ou falso? Essa alternativa. Realmente, ele diz isso, né? Que foi sim, que isso realmente aconteceu. O tererê é uma onomatopeia que imita os 3 sons finais para se tomar a bebida, para se consumir a bebida. Então, verdadeiro, alternativa 1. 2. El tereré es una infusión helada de agua, hierba, mate. E aí, verdadeiro ou falso? A 2. A 2, sim, verdadeiro. É sim uma mescla de los dos. Água helada, água gelada e erva mate. 3. El tereré es tradicional solamente en Paraguay. É tradicional somente no Paraguai. E aí, verdadeiro ou falso? Questão 3. No texto está falando também que é consumido no centro-norte de Argentina. Centro-norte da Argentina. Então, não é. Então, falso, número 3. Então, questão aí, a letra B a gente já anula. E a letra E também, né? Então, vamos ver aqui. E também a letra C, porque a 2 também está correta, né? Então, temos aí de alternativa a A e a D. Vamos ver aqui. Se puede hacer el tereré con agua caliente y cola de caballo. ¿Agua caliente? Água caliente não. Água helada. Aí sim. Então, 4, falso. Então, já está aí a 3 e a 4 falsa. Então, estamos aí entre a A e a D. Vamos ver, vai depender da 5. Vamos ver aqui o que está dizendo na questão 5. El tereré es una bebida de los guaraníes que vivieron en Paraguay. O tereré é uma bebida dos índios guaranis que viveram no Paraguai. Sim, há uma teoria que diz que sim, que pode ser. Então, verdadeiro. Então, alternativa letra D. Verdadeiro, 1, 2 e 5. Letra D aí, a questão 1. Certo? Marca aí a letra D na questão 1. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então, letra D, a questão 1. Número 2. Sabemos que, además de hablar castellano, los paraguayos hablan también el guaraní. En el texto hay algunos términos que están en esta lengua. Marca la alternativa que representa un ejemplo del texto. Ou seja, um exemplo de uma palavra que está no Guarani. Lípia citriodora. Aí está mais para o latim, a letra A. Letra A é latim. Vamos ver a letra C, hierba. Não, aí é puro espanhol. Erva em espanhol, hierba. Letra D, peperina. Também espanhol. Letra E, chaco. Também espanhol. Então, letra B, cai. Letra B. Número 2, alternativa B. Cai. Essa sim é a palavra guarani, da língua guarani, certo? Então, bora ver aqui. Deixa eu só me organizar para cá. Sim, não ficar em cima de nenhuma alternativa aí. 3. Al leer los textos, percibimos que hay 2 tipos de mate que son consumidos por los paraguayos actualmente. El mate caliente y el tereré helado. Lea nuevamente los textos y contexta.
qual é o motivo del tereré ser tomado helado? Ou seja, qual o motivo do tereré ser tomado gelado? Vamos ver aqui. Letra A. Por el clima de Paraguay ser muito caliente. Não, assim, uma bebida que ajuda, né, nesse caso aí do clima quente, mas não necessariamente é por conta disso. Letra B. Por ser uma costumbre de los jesuitas espanhóis. Costume dos jesuítas? Os jesuítas aprenderam esse costume com os índios guaraníes. C. Por ser a melhor maneira de machacar a hierba. Não, nada a ver. Água gelada, a erva machacada. Esqueci a palavrinha que está lá no texto. É machacada lá com tanto quente quanto gelado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. D. Por ser a tropa paraguaia acostumbrada a beber assim em suas casas. Beber assim nas suas casas, não, no texto. Lembra que está falando na história da guerra que eles começaram a tomar assim para se esconder das tropas bolivianas, para poder as tropas bolivianas não verem sinal de fumaça na hora que eles estivessem esquentando a água. Então, letra D, não. Letra E. Por las tropas paraguaias que bebían la infusión fría para no delatar su posición y por los mensus que la bebían fría para no sufrir puniciones. Aí sim, 3, letra E. Então, número 1 ficou a letra D, de dado. Número 2, B, de bola. E 3, letra E. Certo? Então, marquem a alternativa. Bom, agora seguindo aqui, ó. Busca informações em meios confiáveis e completa a ficha de dados sobre o país. Busca informações em meios confiáveis e completa a ficha de dados sobre o país. Essa questão aqui vai ficar para casa, certo? Que vocês vão fazer aqui, ó. Nome oficial, República del Paraguai. Poblação, vocês encontram aí os dados na internet. Área, também. Continente, que continente faz parte do Paraguai? Língua oficial, quais são as línguas oficiais do país? Fronteiras, com que países faz fronteira o Paraguai? Moneda, a moeda do Paraguai. Capital e o gentilício. Gentilício é a forma como se chamam quem nasce naquele lugar, naquele país, na cidade, né? Já falei para vocês. Gentilício é isso. Por exemplo, quem nasce em Cabedelo, cabedelense. Quem nasce em João Pessoa, pessoense. Certo? Na Paraíba, paraibano. Essas palavras aí que são os gentilícios, que são os adjetivos usados para nomear, classificar as pessoas que nascem em determinado lugar, ou cidade, país, estado, certo? Então, isso aí vai ficar para casa, beleza? Bom, agora, vou trazer para vocês aqui um videozinho para a gente assistir. Vou só compartilhar aqui a nova tela com vocês. Já vai comenzar ahí. Chicas, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de español. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Isabel. Chicos, hoy vamos a empezar nuestra clase con un texto acerca del Paraguay. A ver. Cultura y bilingüismo en el Paraguay. Entonces, como todos ya sabemos, en Paraguay se hablan dos lenguas, guaraní y español. Y el texto habla de eso. La unión de dos culturas. La población paraguaya actual es el resultado de la mestización de dos tipos étnicos y culturales diferentes. Uno americano, otro europeo, guaraníes y españoles. Esta mestización tiene características algo diferentes a la que se realizó en otras regiones americanas, en algunas de las cuales ella no llegó a completarse y existen, por un lado, grupos importantes de descendientes de indígenas que conservan la mayoría de sus rasgos raciales y culturales originarios,
y por otro lado, una población que está compuesta por descendientes de españoles u otros europeos con sus características étnicas e culturais próprias. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí nesse texto, está falando o seguinte, que la población paraguaya actual es un resultado de la mestización de dos tipos étnicos y culturales diferentes. Ou seja, que a população paraguaia é mistura de grupos étnicos, de dois grupos étnicos, um americano e um europeu. Os guaranis, que são os índios que já habitavam no Paraguai antes da chegada dos espanhóis, antes da colonização espanhola, e os espanhóis, né, que chegaram e mesclaram lá com a população guarani. A mesma coisa que aconteceu no Brasil, né? Que somos a mistura aí de vários grupos étnicos, não é nem só indígenas e portugueses, mas de vários outros que vieram para cá. E essa mestiçação tem uma característica diferente no Paraguai, porque diferente do que se realizou em outras regiões americanas, como no Brasil, em algumas das quais ela não chegou a completar-se totalmente. Por quê? Ainda existem importantes grupos étnicos lá dos indígenas que ainda conservam sua cultura como se não tivesse tido tanta influência dos espanhóis. Portanto, tanto que ainda permanecem falando a língua guarani, diferente do que eu já falei aqui quando a gente falou de outros países, a gente ainda não tem mais essa cultura indígena tão forte, né? É uma pena. Principalmente em alguns lugares como o sul do país, enfim, mas mais lá para o lado do Amazonas, a gente ainda vê, né? Lá da região norte. Aqui na Paraíba tem uma tribo indígena na Baía da Traição, mas a gente não vê mais, não pode se dizer que o Brasil fale, por exemplo, existe um bilinguismo, por exemplo, ou que se fala outras línguas indígenas. Não se pode dizer isso. A gente majoritariamente fala de português. Lá não, ainda é bem dividido. Os paraguaios tanto falam espanhol como se falam a língua guarani. E ainda se encontra regiões onde só se fala guarani. Eles não sabem espanhol tão bem assim. Talvez tenha tido algum contato, mas não saiba, permanece a comunicação totalmente em guarani, na língua guarani. Diferente do que aconteceu aqui no Brasil, como já falei. É isso que está dizendo aí, ó. Que ainda permanecem os traços raciais, culturais, enfim. Continuando aqui. Então, no texto ele vai tratar dessa questão de que no Paraguai se manteve essa mistura, né, de culturas dos guaranis e dos espanhóis. Em outras partes, né, pensando aqui na Hispanoamérica, algumas culturas indígenas foram totalmente, né, se dissolvendo e hoje quase não se fala sobre isso, né? E no Paraguai, além da cultura, né, guarani ser bem forte, bem valorizada, o idioma também é falado, né? A maioria das pessoas sabe utilizar o guarani e não só o espanhol, embora o espanhol seja ensinado nas escolas. Certo? Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. La voz pasiva. Cuando queremos resaltar la persona o cosa que es objeto de una acción, utilizamos la voz pasiva. El sujeto de la acción no tiene relevancia, no se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. Então, quando fala aqui, ó, objeto de uma ação, é quem sofre a ação, né? Então, Juan compra papas, né? Papas são compradas por Juan. Vejam que eu estou dando um tom diferente. Falar que Juan comprou batatas, a ênfase, digamos assim, o enfoque está em quem comprou. Quando eu falo que batatas são compradas por Juan, o foco está em batatas, né? Então tem essa diferença. O termo que eu trago para o início é o que eu quero dar a ênfase, no caso. Temos dos ejemplos. Un primer ejemplo de voz activa. En Paraguay, las personas hablan guaraní. Y después
En la voz pasiva, guaraní es hablado por las personas en Paraguay. Percebam a diferença. Na voz ativa, eu estou aqui marcando que as pessoas falam guarani. Na voz passiva, eu estou falando que o guarani é falado pelas pessoas. Assim, tá, mas é a mesma coisa. Né? A ideia que está por trás é a mesma. Porém, o que eu estou querendo ressaltar aqui muda. No primeiro caso, o foco ficou nas pessoas. As pessoas falam guarani. No segundo, ficou na língua. Guarani é hablado por las personas. Tá? Então, vejam que o foco aqui está no objeto da ação, na voz passiva. Tá? La voz activa se usa para enfatizar quién o qué realiza la acción. La voz passiva enfatiza la acción en si. Tá? Então, vejam a diferença aqui. No primeiro, quem faz a ação. E no segundo, a ação que é feita. Tá? Mas, para a gente conseguir passar da ativa para a passiva, a gente tem que ter em conta o tempo verbal que está conjugado, né, esse verbo, essa ação. Por quê? Não é simplesmente passar da ativa para a passiva sem analisar em qual verbo que estava conjugado e só passar em qualquer tempo. Né? Então, o verbo estava no presente na voz ativa. Quando eu passar para a voz passiva, tem que continuar no presente. Estava no pretérito imperfeito. Quando estava na ativa, estava no imperfeito. Quando for passar para a passiva, também tem que manter esse tempo verbal. Tá? Então, eu vejo o tempo verbal da ativa, né, da voz ativa. Identifiquei. Quando eu for passar para a passiva, tem que estar no mesmo? Exato, tem que estar no mesmo. Então é a mesma coisa que acontece em português? Sim, a mesma coisa que acontece em português. Então, vamos lá. Pensando primeiramente no presente. La madre prepara la ensalada de frutas. Prepara. Tá? Então, está no presente. La madre prepara. O foco está aqui em quem faz essa salada de frutas. A mãe. Na sequência, la ensalada de frutas es preparada por la madre. Vejam que aqui o foco acaba mudando, né? O tempo verbal não muda. Prepara, es preparada, tá? Mas aqui ficou 2, agora mudou. O verbo aqui, o es, né, o verbo ser, ele continua no presente. E o verbo aqui, o prepara, que mudou para preparada, vai ficar no particípio. Tá? La ensalada de frutas es preparada por la madre. Na sequência, pensando agora no imperfeito, pretérito imperfeito. Ellos comían una manzana. Una manzana era comida por ellos. Tá? Vejam que aqui também tive que concordar com o verbo. Se aqui estava no pretérito imperfeito, aqui também vai ficar no pretérito imperfeito. O verbo ser, no caso, eu conjugo e acrescento o verbo que estava aqui, ele vem para cá no particípio. Pretérito indefinido. El enemigo derrotó a las tropas. Las tropas fueron derrotadas por el enemigo. Tá? Então, vejam. El enemigo vinha no início aqui. Na passiva, ele vai lá para o final. E o que estava lá no final, vem aqui para o início. Las tropas fueron derrotadas por el enemigo. Próximo, pretérito perfeito. Então, quando a gente tiver o verbo conjugado, pretérito perfecto, en la voz activa, en la voz pasiva también debe estar. El huracán ha destruido la tienda. La tienda ha sido destruida por el huracán. Tá? Vejam que o pretérito perfeito, ele é um tempo composto. Na voz ativa, estava no pretérito perfeito composto, aqui também tem que estar. Tá? E o verbo ser continua ali. Exatamente. Ele surge ali também. Tá? E também no particípio. Pretérito pluscuamperfecto.
La policía había recogido los testimonios. Los testimonios habían sido recogidos. Aqui também a gente está tratando de um verbo composto. Ou, no caso, um tempo composto. Então, eu tenho o verbo haver mais o verbo recorrer. Quando eu for fazer a passagem para a voz passiva, também continua sendo composto e eu acrescento o verbo ser. En futuro simple, el equipo de artistas admirará tus poemas. Tus poemas serán admirados por el equipo. Tá? Vejam que estava no futuro aqui, passo para o futuro também. O verbo ser vai para o futuro e na sequência no participio. En condicional simple, Marina compraría el café mañana. El café seria comprado por Marina. Tá? Vejam que, nesse caso, estava no condicional. Quando eu passo, fica no condicional o verbo ser e o verbo principal na sequência. Por último, condicional compuesto. Estamos falando de outro tempo composto aqui. El profesor había resuelto el problema. El problema había sido resuelto por el profesor. Então, vejam que quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, o que vai mudar é a construção, mas não a ideia, né? Muda o foco, o enfoque ali no caso, mas não muda a ideia por trás, tá? Então, no caso ali, no último exemplo que a gente tinha, el professor había resuelto el problema. O professor resolveu o problema. O problema foi resolvido pelo professor. Vejam, o problema havia sido resuelto por el professor. A ideia é a mesma. O problema foi resolvido pelo professor. Essa é a ideia. Porém, o foco aqui está no professor. Aqui está que o problema foi resolvido. Tá? Então, a diferença ali é o foco que você quer dar. Não esqueçam que sempre, quando for fazer nessa transformação da ativa para passiva, eu não posso mudar o tempo verbal. Certo? Nossa aula de hoje fica por aqui, mas nos vemos em outro momento. Adiós! Bom, pessoal, a aula não acabou não, né? Acabou lá no videozinho que a gente viu, mas aqui ainda não. Bom, então vamos ver aqui, vocês viram a explicação da voz passiva, né? De como passar uma frase da voz ativa para a voz passiva em espanhol. Vamos ver aqui alguns detalhes aí no material de vocês. Bom, bora ver aqui, ó. Quando queremos ressaltar a persona ou coisa que é objeto de uma ação, ou seja, a gente vai usar, dependendo de quem a gente quer ressaltar na frase, opa, dependendo de quem a gente quer ressaltar aí, o que a gente quer ressaltar na frase, a gente vai decidir se a gente vai usar a voz ativa ou a voz passiva, certo? Por exemplo, ó, tem aqui, voz ativa. En Paraguay, las personas hablan guaraní. Las personas hablan, certo? O foco tá nas pessoas, né? Esse é o sujeito da frase. Mas se eu quero dar um foco no guarani, na língua guarani, eu coloco assim, ó. Guarani es hablado por las personas en Paraguay, certo? E respeitando, como ela disse, o mesmo tempo verbal que está na frase de cima, é o mesmo tempo verbal que vai estar na voz passiva, certo? Se eu quero dar mudar o foco aí, eu uso um ou outro. É a mesma lógica da voz passiva no português, certo? Que a gente tem aí. Mas, sei que foram muitos tempos verbais aí que ela falou no vídeo, né? Mas não assustem não, que a gente vai vendo aí, vai verificando isso aí direitinho. Temos outro exemplo aqui, ó. Só tomar aqui uma aguinha. Por exemplo, a voz ativa se usa para enfatizar quién o qué realiza la acción. A voz passiva enfatiza a ação em si. Ou seja, a voz ativa, se eu quero enfatizar quem realizou aquela ação.
Já a voz passiva, eu vou enfatizar a ação em si. Por exemplo, los paraguaios bebiam el mate frío. El mate frío era bebido por los paraguaios. A diferença vai estar aí, certo? A ação, se eu quero que realize a ação, los paraguaios. A voz ativa está enfatizando los paraguaios. Já a ação em si, que é o fato de beber el mate frío, vai ser enfatizado na voz passiva, como temos aqui, ó. E aqui está a troca de tempo verbal, ó, que acontece, certo? O mesmo tempo que vai estar aqui será o mesmo que vai estar desse lado. Sempre o verbo no particípio, o verbo ser no particípio, mais o verbo ser, na verdade o verbo ser, mais o particípio do verbo ser no mesmo tempo da frase na voz ativa, mais o particípio do verbo principal, que é aqueles verbos terminados em ada ou ido. Em espanhol também tem a mesma terminação do português, ado ou ido, certo? E é isso. Deixa eu ver aqui pra gente... Opa... Bom, por hoje vai ficar a explicação desse tempo verbal, só explicação rápida. A gente viu um videozinho lá, certo? Mas não se preocupe que a gente vai retomar isso aqui e vamos fazer exercício sobre isso aqui na próxima aula, tá? Preparar um exercíciozinho para deixar aqui para vocês, a gente faz exercícios porque vai ficando mais clara essa questão desse tempo aí, né? Da voz passiva, como é que é passado de um tempo para o outro, certo? Então não se preocupem, só explicação rápida, teve aquela videoaulazinha, mas na próxima aula a gente faz exercício sobre isso daí, tá certo? Bom, então vamos ver aqui, ó, seguindo. Temos aqui, ó, página... Página 78. Temos aqui, a gente viu lá no vídeo também, se continuando aquele tema lá do vídeo, cultura y bilingüismo en Paraguay. Temos aqui, ó, la unión de dos culturas. La población paraguaya actual es el resultado de la mestización de dos tipos étnicos y culturales diferentes, uno americano y otro europeo, guaraníes y españoles. Foi o trecho que a gente viu lá na videoaula. Esa mestización tiene características algo diferentes a la que se realizó en otras regiones americanas, y algunas de las cuales ella no llegó a completarse, y existen, por un lado, grupos importantes de descendientes de indígenas que conservan la mayoría de sus rasgos raciales y culturales originarios, y por otro lado, una población que está compuesta por descendientes de españoles y otros europeus com suas características étnicas e culturais próprias. É o que a gente viu, né, no texto, que ainda tem no Paraguai grupos étnicos que mantêm sua cultura indígena e outros grupos que têm sua descendência aí espanhola e de outros povos europeus que chegaram lá no Paraguai. Aí esse textinho aqui, vocês vão ler em casa, vai ficar como atividade para casa, certo? E temos aqui, ó. Segundo o texto, é correto afirmar que... Aí vocês vão responder isso aqui. O que é correto afirmar segundo o texto? Aí escolhe a alternativa aí que mais se encaixe. Que o pueblo paraguaio em uma mescla de duas culturas distintas. Que a literatura em guarani é vasta e muito ampla. Vocês vão ler o texto e responder essas questões. 1, 2 e 3. Certo? A 2. Considera as seguintes informações
sobre os paraguaios. Aí tem aqui, todos sabem en espanhol e inglés, verdadero o falso. Los diarios regulares pueden ser leídos en guaraní y yopará, verdadero o falso. El pueblo paraguayo es una mestización de dos culturas distintas. La maioria da população paraguaia é mestiça. Aí vocês vão ver aí, analisando verdadeiro ou falso, segundo as informações que estão lá no texto. 3. ¿Crees que el pueblo brasileño también resulta de una mezcla de pueblos? Você acredita que nós, povo brasileiro, também somos uma mescla de um povo? ¿Qué sabes sobre el origen de tu familia? Tus ancestrales vienen de algum lugar? Ou seja, vocês aí podem perguntar e pesquisar aí sobre a família de vocês. O que vocês sabem da origem da sua família? Será que ele tem algum ancestral que vem de algum outro país, alguma outra cultura indígena? Vocês sabem algo sobre sua família? Tenta pesquisar aí, certo? E por falar em família, vamos ver aqui um vocabulário sobre os membros da família, facilitando aí, né? A gente teve um tema lá mais complicadinho, com os tempos verbais de espanhol, que realmente é difícil, não vou mentir, mas agora vamos ver aí o vocabulário, que é uma parte mais fácil aí de aprender espanhol quando a gente trabalha vocabulário, né? Principalmente para quem está começando a aprender espanhol esse ano, né? Que ainda está ali meio perdido, principalmente com relação ao tempo verbal. Essa parte aí vai facilitar bastante para vocês. Conocer os membros da família em espanhol, busca nessa sopa de letras. Isso aqui vocês vão fazer também em casa, tá? Mas vamos ver aqui o vocabulário que nós temos. Tem aqui a árvore genealógica, mas tem assim. Abuelo. Abuelo é a avó, o avô, certo? Madrina, que é madrinha. Padre é pai. Prometido ou prometida é um noivo, né? Yerno é o genro. Tio ou tia, tá aí, já tá claro, né? Padrino, que é padrinho ou padrinho. Madre é mãe. Parientes, são parentes. Padrasto, é a mesma coisa. Primo, prima, a mesma coisa. Nieto ou nieta, que é neto ou neta. Hijo ou hija, que é filho ou filha. Hijastro, que é enteado. Hijastra, enteada. Madrasta, mesma coisa. Ahijado, ahijada, que é afilhado ou afilhada. Ninho ou ninha, que é criança, menino ou menina. Marido, que é a mesma coisa. Nuera, que é nora. Sobrino ou sobrinha, que é sobrinho ou sobrinha. Cunhado, cunhada, que é cunhado ou cunhada. Novio ou novia, que é namorado ou namorada. Aí prometido ou prometida é noivo mesmo, noivo que a gente tem em português. Já novio é namorado ou namorada, certo? Hermano ou hermana, irmão ou irmã. Esposa. Suegro ou suegra, suegro ou sogra. Ah, uma curiosidade aí. Esposa, em espanhol, também significa algema. Não sei por quê. Nomearam aí esposa, né? Também com algema, né? Não sei, nada a ver uma coisa com a outra. Bom, seguindo aqui, ó. Nesse exercício aqui também que vocês vão fazer em casa, atividade de casa, tem aqui, ó, a árvore genealógica. Vocês vão fazer aqui. Colocar vocês em alguma dessas posições aqui e fazer a árvore genealógica aqui de vocês, certo? Por exemplo, ó, você tá aqui, coloca aqui seus irmãos, aí o pai, a mãe, né? E aqui vai, misturando aqui tio, tia, certo? Se tem algum... se não tiver, por exemplo, você tem aqui, né? Tá você aqui, o irmão, a irmã. Por exemplo, na família que eu conheço, que é a minha também, né? A família de Caio, da sala aí do segundo ano. Caio tá aqui. Aqui tem Lucas, que é o irmão dele, Lara. Aí vem a mãe dele aqui, né? O pai dele, né? A mãe dele tá aqui. O pai. Aí, pronto, não existe esse daqui, não precisa preencher, certo? Aí vocês vão fazendo aí, tá?
a árvore genealógica de vocês, de acordo com o que vocês, com a família de vocês, a organização da família aí de cada um, tá certo? Aí vocês, lembrando, as atividades, ó, tira foto, manda para mim que eu quero ver, tá, pessoal? Não esquece disso aí, que vai fazer parte da qualitativa de vocês. Então, uma atividade de casa vai ficar, ó, páginas 79 e 80, tá certo? 89 e 80. E fica para a semana que vem o exercício sobre a voz passiva e a gente vai retomar um pouquinho a explicação para deixar mais claro, tá certo? Explicação para vocês. E não esquece, essa semana ainda, além dessa atividade de casa, eu vou deixar trilhas abertas, eu vou avisar para vocês, tá certo? Quando essas trilhas estiverem abertas lá no site, para vocês fazerem, vão valer a nota de trabalho, tá certo? Porque esse bimestre a gente vai ter qualitativa, que são a pontuação dessas atividades de casa, que vocês tiram foto e mandam para mim, devem fazer isso. Qualitativa também tá, trabalhos extras, como aquele trabalho do videozinho, do resumo. Lembra daquele trabalho da novela lá? Da novela mexicana, que eu passei um trechinho, vocês tinham que resumir o que estava na novela. Aquele ali também vai fazer somatória para qualitativa. Eu vou deixar outro depois, que vai ser uma música, eu vou deixar depois, lá no Classroom. As atividades do Classroom vão fazer parte da qualitativa e a atividade de casa. Vai ter o simulado, que o simulado do SAI, que vocês vão fazer também, e a nota de trabalho, que vai ser esses trabalhos, vão ser as trilhas, certo? Que vocês vão fazer também, que essa semana já vai ter trilha aberta, e eu vou avisar para vocês, quando estiver aberta, avisa aí no grupo, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixo um beijão para vocês e hasta a próxima. Tchauzinho. Até a próxima, pessoal.